O Mendel, entre 1857 e 1866, ele realizou mais de 10 mil experimentos com as ervilhas de cheiro. O que foi que fez com que ele tivesse sucesso nos experimentos dele? Ele analisava uma característica por vez, né? Então ele escolheu característica, ele analisava aquela característica para depois passar para a próxima. O Mendel, quando ele obtinha um bom conhecimento de uma característica, ele passava para outra. As características que o Mendel escolheu das ervilhas, né, que ele percebeu das ervilhas, são essas que estão aqui. A forma da semente, ela pode ser lisa ou rugosa. A cor da semente, amarela ou verde. A cor da casca da semente, cinza ou branca. A forma da vagem, inflada ou comprimida. A cor da vagem, verde ou amarela. A posição da flor, axilar ou terminal. E a altura das flores, alta ou baixa. Essas são as características das ervilhas de cheiro. O que mais fez com que Mendel escolhesse essas plantas? A facilidade de cultivo. Mendel não podia escolher alguma coisa que fosse difícil para ter uma geração após a outra. As características serem facilmente destacadas, então é fácil de perceber a diferença entre as características. O tamanho do espaço que ele precisava, que ele não podia ter muito espaço. Ele também escolheu o tempo que ficava adulto para ter uma geração e outra, então o tempo para chegar na idade reprodutiva, além da facilidade de produzir a polinização artificial, tá? Que a gente vai ver no próximo slide. Então, nos seus experimentos, o Mendel fazia o seguinte procedimento. Aqui tem uma flor, as sépalas, que é essa parte verde, as pétalas, a parte colorida, os estames e o pistilo, que é a parte masculina da flor. Então aqui está a quilha toda aberta para aparecer o aparelho reprodutor. O aparelho reprodutor feminino fica aqui, tá? O gineceu. O Mendel pegava um pincel, coletava o pólen, que está lá na ponta aqui dos estames, coletava o pólen da flor doadora, né? Passava o pincelzinho. Ele fazia a mesma coisa que as abelhas ou os insetos polinizadores fazem. Quando o inseto pousa, o pólen gruda no seu corpo, né, nas suas pernas, e quando ele vai para outra flor, ele faz a polinização cruzada, ou seja, a reprodução de uma flor para outra. As flores, elas podem fazer autofecundação, né? Se esse pólen aqui cair dentro do gineceu, da parte feminina da flor, ela vai se autofecundar. Como Mendel não queria isso, previamente da planta receptora, ele cortava as anteras, cortava a parte masculina, para que o pólen não caísse dentro dessa mesma flor, já que ele estava querendo fazer uma polinização cruzada. Então, pega com o pincel o pólen e coloca esse pólen na parte feminina dessa flor, para que faça a reprodução entre elas. Tá? Da mesma forma que acontece na natureza, porém o Mendel estava testando as características específicas que ele estava cuidando. Lembra o seguinte, quando ele pegava uma planta que tinha todas as características iguais, exceto uma, que era a característica que ele estava estudando. Por exemplo, todas as características, planta alta, cor da vagem, todas iguais, exceto a cor da flor. Então ele pegava flores brancas e flores púrpuras, para ele conseguir observar essa característica. E essa era a... Então, nos seus experimentos, o Mendel fazia o seguinte procedimento. Aqui tem uma flor, as sépalas, que é essa parte verde, as pétalas, a parte colorida, os estames e o pistilo, que é a parte masculina da flor. Então, aqui está a quilha toda aberta para aparecer o aparelho reprodutor. O aparelho reprodutor feminino fica aqui, tá? O gineceu. O Mendel pegava um pincel, coletava o pólen, que está lá na ponta aqui dos estames, coletava o pólen da flor doadora, né? Passava o pincelzinho. Ele fazia a mesma coisa que as abelhas ou os insetos polinizadores fazem. Quando o inseto pousa,
o pólen gruda no seu corpo, né, nas suas pernas, e quando ele vai para outra flor, ele faz a polinização cruzada, ou seja, a reprodução de uma flor para outra. As flores, elas podem fazer autofecundação, né? Se esse pólen aqui cair dentro do gineceu, da parte feminina da flor, ela vai se autofecundar. Como Mendel não queria isso, previamente da planta receptora, ele cortava as anteras, cortava a parte masculina, para que o pólen não caísse dentro dessa mesma flor, já que ele estava querendo fazer uma polinização cruzada. Então, pega com o pincel o pólen e coloca esse pólen na parte feminina dessa flor, para que faça a reprodução entre elas. Tá? Da mesma forma que acontece na natureza, porém o Mendel estava testando as características específicas que ele estava cuidando. Lembra o seguinte, quando ele pegava uma planta, ele pegava uma planta que tinha todas as características iguais, exceto uma, que era a característica que ele estava estudando. Por exemplo, todas as características, planta alta, cor da vagem, todas iguais, exceto a cor da flor. Então ele pegava flores brancas e flores púrpuras, para ele conseguir observar essa característica. E essa era apenas a característica diferente, as demais todas semelhantes ou iguais. Após a fecundação, a polinização, a gente tem dentro do ovário as sementes em formação, né, das ervilhas, que depois eram plantadas e germinadas. Então esse era o processo de experimentação que o Mendel fazia com as ervilhas. Então, o Mendel, antes de começar os seus experimentos, ele se certificava de que ele estava tratando com linhagens puras. O que é uma linhagem pura? Linhagem pura é aquela que, quando cruzada com ela mesma, dá origem a indivíduos iguais a ela. Ou seja, indivíduos autofecundados dando origem a indivíduos iguais aos que deram origem. Aqui no exemplo, só lembrando que a gente está falando de uma única característica por vez, assim como o Mendel. E a característica em questão é a cor da flor. Então aqui a gente tem uma flor púrpura, uma planta de flor púrpura, que é autopolinizada, autofecundada, dá origem a também plantas de cores de flor púrpura. Da mesma forma, a planta de flor branca, autopolinizada, autofecundada, dá origem a apenas plantas de flores brancas. Então, Mendel, antes de começar, tinha certeza que aquela planta cruzada com ela mesma daria origem a indivíduos iguais a ela. Aí, quando ele começa seus experimentos, a geração inicial ele chama de geração P, ou geração parental. A geração parental é constituída por indivíduos puros e de fenótipos distintos. O que significa indivíduo puro? Mendel chamou de puro e nós, com o vocabulário de genética, chamamos de indivíduos homozigotos, aqueles que têm os dois alelos iguais. Indivíduo puro é aquele que dá origem a um indivíduo igual a ele mesmo, ser autofecundado. E de fenótipos distintos, ou seja, de características visíveis diferentes, né? Que aqui a gente tem o púrpuro e aqui a gente tem a flor branca. Então, a geração parental, indivíduos puros, homozigotos, de fenótipos diferentes entre si. Uma vez obtida a geração parental, essa geração parental era feita uma polinização cruzada, ou seja, ele trazia o pólen de uma flor para a outra para fazer o cruzamento entre elas. Feita a polinização cruzada, o resultado dessa polinização cruzada, ou fecundação cruzada, Mendel chamou de geração F1, ou seja, primeira geração filial. E o Mendel observou uma coisa muito interessante. Ele tinha, na geração parental, flores púrpuras e flores brancas. Porém, quando elas foram fecundadas cruzadamente, apareceu no resultado 100% de flores púrpuras. E aí o Mendel se questionou, ué, onde é que foi parar a característica branca? Ela desapareceu? O que aconteceu? Porque no resultado da F1 desaparece essa característica, desaparece, porque na verdade a gente vai ver que isso não aconteceu. Mas o Mendel se perguntou aonde que essa característica tinha ido parar.
Para responder essa pergunta, Mendel fez o quê? Autofecundou as plantas da geração F1, ou seja, cruzou estas plantas com elas mesmas, né? Fez uma autopolinização. E no resultado, ele chamou de geração F2, que é a segunda geração filial. E aí, nesse resultado, ele obteve, para cada 3 plantas de flores púrpuras, uma planta de flor branca. Ele reaparece, né? Essa característica aparece novamente na geração F2, porque ela tinha desaparecido na F1. Então a flor branca aparece novamente aqui após o cruzamento dessas plantas entre si. Na geração F1, o Mendel chamou esses indivíduos de híbridos. Por que eles são híbridos? Porque eles são a mistura de 2 indivíduos diferentes. E esse híbrido a gente chama de heterozigoto no vocabulário em genética. Na geração F2, a gente tem indivíduos de 2 fenótipos distintos, púrpuro e branco, e aí a gente vai ver como que acontece esse resultado. Funciona isso no quadro. Aqui a gente tem a geração parental F1 e F2. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual é a característica que domina e qual a característica é recessiva. Como é que o Mendel descobriu? No momento em que ele cruzou flores púrpuras com brancas e a característica branca desaparece na F1, essa característica ficou oculta. Isso significa que na presença da característica dominante, a recessiva não se manifesta. Característica recessiva, nesse caso, é branco. A gente usa a letra inicial da característica recessiva para designar os alelos. E aí, então, aqui, no caso, os alelos vão ser designados pela letra B, maiúsculo para dominante e minúsculo para recessivo. Esses indivíduos são homozigotos, né, da geração parental. Então, eles têm os 2 alelos iguais. A flor branca é Bzinho, Bzinho. A flor púrpura é Bzão, Bzão. Lembra que cruzada com ela mesma, ela só vai dar origem a indivíduos iguais a ela. E os indivíduos recessivos, eles só vão se manifestar na presença dos 2 alelos. Aí o Mendel faz a fecundação cruzada desses 2 e dá origem à geração híbrida, a geração de heterozigotos. Não é difícil de enxergar que aqui vai doar um Bzão e aqui vai doar um Bzinho. E aí a gente tem uma prole 100% Bzão, Bzinho, ou seja, 100% híbrida, 100% heterozigota, 100% púrpura, tá? Então, neste caso aqui, a gente já está obtendo essa geração F1. E aí, como o Mendel teve aquela dúvida de onde foi parar a característica branca, ele autofecundou a geração híbrida, a geração F1. Cruzou essa geração com ela mesma. Só vou lembrar uma coisa. Aqui a gente só vai enviar metade da característica genética da gente, né? A gente herda 50% do pai e 50% da mãe. A gente não herda o total. Por isso que eu falei que só vai um Bzão e só vai um Bzinho. No próximo quadro, eu vou explicar como é o cruzamento da geração F1, que é uma autofecundação. Olha só, vocês me desculpem o amadorismo aqui do quadrinho, mas é o que tem e é o que a casa oferece, tá bom? Então aqui, ó, isso que a gente vai fazer chama quadro de Pinet. O quadro de Pinet vai ser o cruzamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é obter os gametas que são formados a partir dessas plantas. Que gametas que eu posso formar com esses indivíduos aqui? Eu posso formar gametas que tenham Bzão e gametas que tenham Bzinho. Óvulos que tenham Bzão e óvulos que tenham Bzinho, porque a gente só vai mandar 50% do nosso material genético para os indivíduos que são os filiais. Da mesma forma, essa planta vai formar o quê? Bzão e Bzinho. E aí que eu vou cruzar isso aqui. Eu não cruzo os indivíduos completos, eu cruzo só a metade deles. Aqui estão os gametas e aqui está o quadro de Pinet. Né? Jogo da velha, tá? É quadro de Pinet. Aí tu coloca o gameta do primeiro cruzante separado nos quadros de fora. Bzão aqui, Bzinho aqui.
Do segundo cruzante, na vertical também no lado de fora. Bzão aqui e Bzinho aqui. E aí tu vai cruzar esses indivíduos. Este quadro com este quadro, o resultado está aqui. Bzão, Bzão. Este quadro com este quadro, Bzão, Bzinho. Este quadro, primeiro, com o segundo da vertical, Bzão, Bzinho. Meu Deus, a letra tá horrorosa. E este quadro final com este, o resultado vai aqui, Bzinho, Bzinho. Isso que eu tenho aqui dentro em vermelho é a F2, tá bom? E a gente faz dessa forma o cruzamento. Eu vou fazer um exemplo depois, mas eu vou terminar primeiro os experimentos de Mendel. Vamos enxergar isso agora lá na imagem das flores. Voltando aqui para as flores. Bzão, Bzão, homozigoto dominante, cruzado com ela mesma, dá origem a indivíduos iguais a ela. Indivíduo Bzinho, Bzinho, homozigoto recessivo, cruzada com ela mesma, dá origem a indivíduos também brancos, indivíduos puros e de fenótipos distintos, geração parental. A geração parental cruzada, né, fecundação cruzada, dá origem à geração F1, que são os híbridos, os heterozigotos, que autofecundada dá origem à geração F2. Lá no quadro a gente tem o resultado desse cruzamento aqui, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E aí a gente tem um cruzamento que dá uma proporção de 3:1. A cada 3 flores púrpuras, uma flor branca. Púrpura, 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 branca, com os seus devidos genótipos. Vamos olhar no quadro. Aqui, ó. Cruzamento aquele que eu fiz no quadro de Pinet. Bzão, Bzão, púrpura. Bzão, Bzinho, púrpura. Por que são púrpuras essas plantas que têm o alelo Bzão e o Bzinho? Porque o dominante prevalece e oculta a outra característica. Então, o Bzinho não se manifesta. Esses indivíduos apresentam o fenótipo púrpuro. E, por fim, o indivíduo Bzinho, Bzinho, que é o branco, tá? Que está representado aqui. Vamos ver a proporção desses indivíduos, então, naquela proporção 3:1. Fenótipo púrpuro, a gente conta 1, 2, 3. Púrpuros, 3/4. Se a gente for considerar isso 1, 2, 3, 4 quartos em frações, 3/4. Se a gente pode usar a porcentagem, o nosso inteiro aqui é 100%, cada quadrinho vale 25%, portanto, ou 75%, ai que horror, púrpura. Nas brancas a gente tem um quadro só, 1/4 ou 25% de flores brancas. E esse é o fenótipo que eu encontro como resultado. Qual é o genótipo? O genótipo é a descrição dos alelos, dos genes. Eu tenho um indivíduo com homozigoto, com os dois iguais, e eles são dominantes. Homozigoto dominante, o genótipo é 1/4 ou 25%. Indivíduos heterozigotos, eu tenho 2 quadros. Isso significa 2/4 ou 1/2 ou 50% de indivíduos heterozigotos, que estão aqui. E, por fim, um indivíduo só, que é homozigoto recessivo, os dois alelos iguais e recessivos, 1/4 ou 25% de homozigotos recessivos. Vejam que eu dei 2 tipos de resultados aqui. O resultado do fenótipo e o resultado do genótipo. Agora vamos ver todo o experimento em forma de quadro de Pinet, tá? A gente tem então a geração parental aqui, cruzada. Aqui usaram a letra desse quadro azinho, tá? Mas a gente sabe que a gente tem que usar a letra da característica recessiva. Então teria que ter usado B. Mas esse exemplo é muito bom, então eu vou usar dessa mesma forma.
Alelos recessivos, alelos dominantes, quando cruzados no quadro de Pinet, vão dar origem a F1, que é toda híbrida, tá? Todos os indivíduos púrpuros, 100%, heterozigotos, azão, azinho. Do cruzamento da F1 com ela mesma, que foi aquele que eu fiz no quadro, a gente obtém azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Ou seja, indivíduos púrpuros na proporção de 3 para 1 branco, certo? Concluindo a primeira lei de Mendel. O que o Mendel escreveu sobre isso? A gente foi chamado, né, de primeira lei de Mendel ou de lei da segregação dos fatores. Segregação dos fatores significam que, para a reprodução, os alelos, que são os fatores, se separam. Aquilo que a gente viu, eles não vão totalmente para o indivíduo que vai ser a prole. Eles vão se separar, né? O Bzão e o Bzinho não vão juntos, vai só o Bzão ou só o Bzinho. Nesse caso, então, como é que fica essa lei? Eu escrevi de duas formas. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se segregam durante a formação dos gametas, onde aparecem em doses simples. Isso significa que cada característica é determinada por um par de genes alelos que vão se separar na formação dos gametas e depois eles se unem na fecundação. Isso é primeira lei de Mendel. Isso é segregação dos fatores. E a gente chama de monohibridismo porque é uma característica por vez. Para finalizar, eu vou fazer um exemplo de quadro de Pinet, mas não das ervilhas de Mendel, um exemplo de característica humana. A característica em questão vai ser a qualidade de visão, quanto à miopia e à normalidade. A miopia é recessiva para a nossa espécie, portanto a gente vai usar a letra M para designar esse caractere. A miopia recessiva, Mzinho, Mzinho, e a normalidade é dominante, portanto, Mzão. Existem alguns problemas de genética que a gente tem que descobrir se é recessivo ou dominante, e aí a gente vai ver numa outra oportunidade. Um casal onde um indivíduo é míope e o outro é normal querem saber quais são as possibilidades de filhos quanto a essa herança. O indivíduo míope é Mzinho, Mzinho. O indivíduo normal é Mzão. E aí eu tenho a informação de que a mãe desse indivíduo normal é míope, portanto ela é Mzinho, Mzinho. Com certeza esse indivíduo herdou um alelo para miopia e ele é heterozigoto. Vamos fazer esse cruzamento. Divide para formar os gametas e aí coloca no quadro. Mzinho, Mzinho na parte externa, Mzão, Mzinho na outra lateral. Vamos cruzar. Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho, 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 Mzinho. Fez o cruzamento, vamos fazer a leitura do resultado. Desse cruzamento, 50% de indivíduos são normais, pois tem um Mzão, 50% dos indivíduos são míopes, portanto o resultado é 50% normal, 50% míope. Isso significa que a cada gestação, o filho desse casal tem 50% de chance de nascer normal ou 50% de chance de nascer míope para essa característica. Não significa que se eles tiverem 4 filhos, 2 vão ser míopes e 2 vão ser normais. É para cada indivíduo, é uma probabilidade. Tá bom? Ficou entendido?